Os bens que contém a divina vontade estão suspensos. Festa do divino querer, trabalho da rainha do céu e trabalho da pequena filha do divino querer. Como era necessário primeira redenção. Sentia-me como se estivesse mergulhado no fiat de Deus. Parecia-me que o meu íntimo, meu doce Jesus, se deleitava muito em mandar luz, e eu me sentia como em aquela luz. Minha, minha mente minha mente a sentia encher tanto que não podia contê-la. Tanto que me disse: Jesus, meu coração, não sabes que eu sou pequena? Não posso conter o que tu queres colocar na minha inteligência, que tu queres colocar em minha inteligência. E Jesus: minha pequena filha, não temas, teu Jesus, teu Jesus te fará beber esta luz de gole em gole, a fim de que possa recebê-la e compreendê-la. Você sabe o que significa esta luz? É a luz da minha vontade, é essa vontade divina rejeitada por outras criaturas que, querendo vir a reinar sobre a terra, querem encontrar quem a receba, quem a compreenda, quem a ame, para vir a reinar. Quem encontrar uma alma pequena que se ofenda, quem a compreenda, quem a ame, para vir a reinar, quer encontrar uma alma pequena que se ofereça a receber todos os atos que a suprema vontade havia destinado para cada uma das criaturas, para fazê-las felizes e cantar, não, felizes e santas, para lhes dar os bens que elas contêm. Agora, esta felicidade, santidades e bens que a eterna vontade colocou fora para comunicá-lo à criatura, assim como pôs fora toda a criação, também estão fora e suspensos. E se não encontrar quem os receba para dar-lhe toda a homenagem, honras e cortejo que as outras criaturas não lhes deram, não pode vir a reinar sobre a terra. Então, sua tarefa é abraçar todas as gerações para receber todos os atos. Todos os atos da suprema vontade que as criaturas rejeitaram, juntamente com todos os bens que ela contém. Se você não fizer isto, meu eterno querer não pode ser colocado em festa para vir a reinar. Terá as lágrimas da dor passada, pois ingratamente foi rejeitado, e quem chora não reina. Por isso quer que os atos de seu querer, destinado para cada criatura, tenham uma reparação. Não só isso, mas com amor se queira receber a sua felicidade e que ela contém. E eu, Jesus, meu amor, como posso fazer isso? Sou demasiado pequena e também má. E você sabe, é mais, temo que não posso fazê-lo
nem sequer por mim mesmo. Não posso fazer isto por outros. E ele, de novo, precisamente por isso te escolhi, te conservo pequena, para fazer que nada faças por ti só, senão sempre faças por ti só, senão sempre junto contigo. Sei também eu que como pequena não é boa para nada, ao mais para me fazer sorrir com suas significâncias. Por isso, teu Jesus pensará em tudo. Isto é necessário, assim como foi necessário para vir a cumprir a redenção. Uma pequena filha nossa, qual foi minha mãe, tomasse por sua tarefa receber nela todos os atos de nossa vontade, rejeitados pelas criaturas, os fez seus e os acolheu com decoro, amou-os, reparou-os, respondeu-lhes tanto de encher todos os seus confins, porquanto a criatura é possível. Então a divindade, quando viu nesta pequena sua vontade integrada pela criação, não só por ela, mas por todas as demais, sentiu-se tão atraída que a seus tantos atos de vontade pela criação emitiu ato maior, mais sublime, mais prodigioso, que esta pequena fosse aquela que deveria ser levada à única dignidade de mãe do seu mesmo Criador. Jamais teria podido eu, Verbo eterno, descer do céu se não tivesse encontrado nela minha vontade integrada, tal como tinha querido por nós, que existiu na criatura. Qual foi então a causa que me fez vir sobre a terra? Minha vontade existente em uma pequena criatura. O que me importava a mim que fosse pequena? O que me interessava é que minha vontade estivesse a salvo nela, sem nenhuma ruptura por parte de sua vontade. Salva a nossa e todos os nossos defeitos eram retidos. A criatura colocava-se em ordem a seu Criador e o Criador ficava em ordem à criatura. A finalidade da criação já estava realizada. Então fomos aos fatos, que o Verbo se fazia carne primeiro para redimir o homem, e depois que nossa vontade se faça, como no céu, assim na terra. Assim, foi a minha mãe que tomou em si toda a nossa vontade posta fora para o bem da criação. Flechou a divindade com flechas divinas
assim ferida pelas nossas próprias flechas, como um imã potente, atraiu o verbo em seu seio. Nada sabemos negar a quem possui a nossa vontade. Olha então a necessidade que, para dar cumprimento àquele fiat que vim trazer à terra, que só por minha vontade foi compreendido e acolhido, por isso não houve divisão entre eu e ela. Quero a outra criatura que se ofereça a receber nela todos os atos de minha vontade que colocou fora na criação. A divindade quer ser ferida novamente com seus próprios dardos para dar às gerações este grande bem, que minha vontade reine nelas, sendo a maior coisa que quer dar, isto é, a verdadeira origem do homem. Não basta uma vontade humana para impedi-la, muito menos para feri-la, senão que se necessita uma vontade divina, com a qual a alma, enchendo-se dela, fere em seu Criador com as suas próprias flechas, para que a ferida abra os céus e faça descer seu querer sobre a terra. E muito mais, pois assim encontrará seu nobre cortejo, todos os atos de sua vontade, formados na criatura, que lhe arrancou o ato solene de sua vontade, vinha reinar sobre a terra com seu completo triunfo. Então eu, ao ouvir isto, disse: meu amado bem, o teu falar confunde-me. Aliás, confunde-me, aniquila, tanto que me sinto uma pequena recém-nascida, que, não tendo formado bem os membros, é necessário enfaixá-la, e enquanto eu preciso de cintas para me formar, você quer desenfaixar para fazer-me o quê? Para me fazer estender as minhas mãos infantis e me fazer abraçar a sua eterna vontade? Meu Jesus, não vê? Não chego, não posso abrangê-la? Sou muito pequena e, além disso, se tanto te agrada que seu querer reine sobre a terra, por que você esperou tanto tempo? Por que você mesmo, quando veio à terra, não fez uma coisa e outra? Isto é, a redenção ou fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra? Você tinha os braços fortes, longos, para abraçar sua interminável vontade. Olha, Jesus, os meus são fracos, curtos, como posso fazê-lo? E ele, de novo: pobre bebezinha, tem razão, meu falar te confunde, a luz da sua vontade te eclipsa, te faz verdadeira recém-nascida da suprema vontade. Vem entre os braços, te enfaixarei com faixas de minha própria vontade, a fim de que reforce seus membros com sua força. Assim, será fácil de estreitar os seus pequenos braços aquele eterno querer que tanto amor quer vir a reinar em ti. Então me lancei em seus braços
para fazer o que Jesus queria. E depois de novo adicionou: eu podia muito bem fazer uma ou outra coisa, como quando vim à terra, mas a criatura não é capaz de receber tudo junto à obra do seu Criador. E eu mesmo me contento em dar sempre novas surpresas de amor. E além disso, a criatura tinha profanado seu gosto com a sua vontade, tinha trespassado o fôlego de sua alma com tanta sujeira que me dá nojo, tinha chegado a tanto que tomava gosto por coisas mais repugnantes, até fazer correr sobre as três potências da alma um líquido purulento que de não conhecer mais sua natureza. Portanto, devia primeiro, com minha redenção, pensar em tudo, dar-lhe todos os remédios, e estes males, dar-lhes o banho do meu sangue, para levá-los. E se tivesse querido fazer uma coisa ou outra, esperando o homem muito sujo, cego, surdo, tal como havia feito no querer humano, não teria tido os olhos da inteligência para compreender, ouvido os olhos da inteligência para compreender, os ouvidos para ouvir, coração para receber. A minha vontade não compreendia, não encontrando lugar onde mora, teria tomado de novo o caminho do céu o caminho para o céu. Por isso era necessário que o homem primeiro compreendesse os bens da redenção, para dispor-se a compreender o bem do fiat voluntas tuas, na terra como no céu. E isso teria acontecido também para você, se no início, quando comecei a ficar contigo, ter-lhe-ia falado do meu testemunho, tu não me terias entendido, teria feito como mestre, que em vez de ensinar ao discípulo as primeiras letras do alfabeto, quisesse lhe ensinar as ciências, as línguas estrangeiras. Pobre rapaz, se confundiria e não aprenderia jamais nada. Em troca, quis falar do sofrimento, das virtudes, das coisas mais adaptadas, mais palpáveis à natureza humana. Quem pode ser o alfabeto da vida cristã? Quem pode ser chamado o alfabeto, que podem ser chamado o alfabeto da vida cristã, a linguagem do exílio, daqueles que aspiram à pátria celestial, em vez de minha vontade, é a língua do céu, e inicia onde as outras ciências e virtude terminam. Ela é a rainha que domina tudo, a coroa, todos, de modo que, ante a santidade da minha vontade, todas as outras virtudes encolhem e temem e tremem. Por isso, primeiro, quis fazer-se de mestre do alfabeto, para dispor a sua inteligência e logo passar a fazer
de mestre celestial e divino, que só se ocupa da linguagem da pátria e da ciência mais alta que contém a minha vontade. Devia primeiro tirar-te o gosto de tudo, porque a verdade humana tem este veneno de fazer perder o gosto da vontade divina. Em todas as coisas criadas, tendo saído de mim, eu coloquei nelas um grupo, um gosto divino, e a alma fazer a sua vontade, mesmo nas coisas santas, não encontra este gosto. E eu, para te fazer gostar só da minha vontade, estou atenta a não te fazer gostar de nada, a fim de que possa te dispor para dar lições mais sublimes sobre a minha vontade. Se isto era necessário para você, muito mais para toda a igreja, a qual devia fazer conhecer primeiro as coisas inferiores e depois as mais superiores de todas. Qual é a minha vontade, meu Jesus? Volume 20, 319, de 2 de novembro de 1926. Ocultamento dos próprios atos nos atos da Celestial Mamãe. E como a suprem. A redenção servirá não mais como alimento aos doentes, mas como alimento aos sãos. Continuava meu viver no fiat divino, enquanto fazia meus atos nele, absorvia a luz, a qual, formando reflexos, saíam outros tantos fios de luz que formavam a rede de luz que se estendia sobre a terra por tomar as criaturas. E Jesus, movendo-se em mim, no meu interior, me disse: minha filha, cada vez que giro no meu querer, tanto mais luz toma para formar a rede, para capturar as criaturas, e você sabe qual é esta rede? São os meus conhecimentos, pois mais luz, mais verdades que eu te manifeste sobre o Fiat eterno, tanto mais disponho a expandir-se a rede para capturar a alma que deve viver no meu reino. Isso dispõe o Senhor a dá-las. Quando gira em nossa vontade, seus atos em virtudes dela se tornam luz e se amplia tanto que tocam a divindade e atrai outras luzes de verdades em meio às criaturas. Depois, enquanto continuava meu giro em tudo que foi feito no meu supremo querer, cheguei a tudo que tinha feito a minha Mãe Celestial nele, tudo que tinha feito a minha Mãe Celestial nele, e lhe dizia: soberana rainha, venha esconder meu pequeno amor no grande mar de seu amor. Minha adoração a Deus no grande oceano da sua adoração. Meus agradecimentos os escondo no mar dos seus. Minhas súplicas, meus suspiros, minhas lágrimas, minhas penas escondo no mar das minhas. Meus agradecimentos os escondo no mar dos seus. Minhas súplicas, meus suspiros, minhas lágrimas e penas as escondo no mar das suas.
a fim de que o meu e o teu mar de amor sejam um só. A minha adoração e tua seja uma só. Os meus agradecimentos adquiram a grandeza dos teus limites, as minhas súplicas. Os meus agradecimentos adquiram a grandeza dos teus limites, as minhas súplicas, lágrimas, as penas se tornam um só mar com o teu, a fim de que também eu tenha os mesmos mares de amor, de adoração, etc. A fim de que, assim como tua Alteza soberana conseguiu com estes ao suspirado Redentor, assim também eu me apresento com todos estes mares diante da majestade de a fim de que, assim como tua Alteza soberana conseguiu com estes o teu ao suspirado Redentor, assim também eu me apresento com todos estes mares diante da majestade divina, para pedir-lhe, para rogar-lhe instantemente o reino do Fiat Supremo. Minha mãe, rainha minha, devo servir-me com a tua mesma via, de teus mesmos mares de amor, de agradecimento para vencê-los e fazê-los ceder o seu reino sobre a terra, como venceu tu para fazer descer ao Verbo eterno. Tu não me queres ajudar a tua pequena filha, dando-me os teus mares para que possa obter em breve venha o reino do Fiat Supremo sobre a terra? Agora, enquanto isso eu dizia e pensava em mim, minha Mãe Celestial não se ocupou nem teve tanto interesse no reino do Fiat Supremo, que logo viesse a reinar na terra, teve interesse do suspirado Redentor e obteve do Fiat divino que era mais necessário, o que devia pôr a perfeita ordem entre o Criador e criatura, não se ocupou enquanto cabia a ela, como rainha e mãe, pôr em paz a vontade humana e divina, a fim de que reinasse um pleno triunfo. Enquanto estava nisso, meu sempre amável Jesus saiu de dentro de mim e disse-me, todo bondade, minha filha, minha missão, minha inseparável mãe, era para o suspirado Redentor e cumpriu perfeitamente sua missão. Mas você deve saber que tudo o que fizemos, tanto eu como ela, a substância, a fonte, a causa primária, era o reino da divina vontade. Mas como para que viesse este reino, era necessário primeiro acontecer a redenção, enquanto em nossos atos para dentro estava o reino do Fiat, para fora deles estávamos todos atentos, ocupados no reino da redenção. Em troca, a sua missão exclusivamente para o reino do Supremo Querer, e tudo que fizesse a soberana rainha, eu estava à sua disposição para ajudar, para substituir, para te dar acesso junto à divina majestade, para implorar e pedir incessantemente que venha o reino do eterno Fiat, tu para receber bem o suspirado Redentor,
Devias ter feito a tua parte, mas não estando naquele tempo, a minha mãe te supriu, agora te deve supri-la. Agora tu deves supri-la em sua parte para o reino do meu querer. Agora tu deves supri-la em sua parte para o reino do meu querer. Assim a mãe supriu a filha, e a filha supre a mãe. Muito mais do que a rainha do céu, foi a primeira filha da minha vontade. Como sempre viveu em nossos confins, formou-se seus mares de amor, de graça, de adoração, de luz. Agora, sendo você a segunda filha do meu querer, que é o, que é o, que é o seu, que é seu da mãe, que é da mãe é teu, porque a sua mãe te tem como seu parto e goza de que sua filha esteja em seus mesmos mares, para fazê-los implorar tão suspirado reino do Fiat divino sobre a terra. Assim, veja como sua mãe tão amplamente te supre, dando-te tudo o que é seu, mas bem que sente honrada de que seus imensos mares te sirvam para te fazer conseguir um reino tão santo. Depois disto, estava seguindo o meu querer divino que Jesus fez na redenção. Meu doce Jesus, retornando, acrescentou: minha filha, minha redenção veio como remédio do homem e por isso serve como remédio, como medicamento, como alimento. Minha filha, minha redenção veio como remédio do homem e por isso serve como remédio, como medicamento, como alimento aos enfermos, aos cegos, aos mudos, a todas as espécies de enfermidade. E como estão doentes, não tomam gosto, nem recebem toda a força que contém todos os remédios que vim trazer para o seu bem. O sacramento eucarístico que eu deixei como alimento para lhes dar perfeita saúde, muitos o comem e se veem sempre doentes. Pobre alimento de minha própria vida, escondida sob os véus dos acidentes do pão. Quantos paladares corruptos, quantos estômagos indigestos, que lhes impede de sentir gosto do meu alimento e não digere toda a força da minha vida sacramental. Por isso fica doente, como são membros com febre no mal, tomam-nos sem apetite. Por isso suspiro tanto, que venha o reino do Fiat Supremo, porque então o que eu fiz quando vim à terra servirá como alimento àqueles que gozarão da perfeita saúde. Qual não é a diferença entre os doentes que tomam o mesmo alimento e outra pessoa que goza de saúde perfeita? O enfermo o toma sem apetite, sem gosto, lhe serve para manter a sua vida, não para não morrer. O são toma com apetite e como prova, toma demais, que se conserva forte e são. Então, qual não será a minha alegria em ver que o reino do meu querer, tudo o que eu fiz, servirá não mais como alimento aos enfermos, mas como alimento aos filhos do meu reino,
que estarão todos cheios de vigor, de perfeita saúde, em vez de possuir a minha vontade, possuirão a minha vida permanente neles. Minha vida permanente neles mesmo, como a possui os bem-aventurados no céu. De modo que a minha vontade será o véu que esconderá minha vida neles. E assim, como os bem-aventurados, enquanto me possui dentro como vida própria, porque a verdadeira felicidade tem princípio no interior da alma. Por isso, a felicidade que recebem continuamente da divindade dá a mão um beijo, a felicidade que possui dentro, por isso são plenamente felizes. Assim, a alma que possui a minha vontade terá a minha vida perene nela, que lhe servirá de alimento contínuo, não uma vez por dia o alimento da minha vida sacramental, porque a minha vontade fará mais alívio, não se contentará em dar-me uma vez por dia, mas se dará continuamente, porque sabe que tem paladares puros e estômagos fortes para saborear, digerir em cada momento a força, a luz, a vida divina. E os sacramentos da vida sacramental servirão como alimento, como deleite, como nova felicidade à vida do Fiat Supremo que possuirão. O reino do meu querer será o verdadeiro eco da pátria celestial, enquanto que os bem-aventurados possuem vida própria a seu Deus, recebem-no também de fora deles mesmos, assim de dentro e fora deles. Vida divina possuem e vida divina recebe. Qual não será a minha felicidade ao dar-me sacramentada aos filhos do Fiat eterno, encontrar neles a minha vida, minha própria vida? Então se terá o fruto completo da minha vida sacramental, e ao consumir-se as espécies, não terão mais a dor de deixar meus filhos sem o alimento de minha vida contínua, porque a minha vontade, mais que acidentes sacramentais, manterá sua vida divina sempre com sua plena posse. No reino do meu querer não haverá nem alimento. No reino do meu querer não haverá nem alimento, nem comunhão interrompida, mas sim perenes. Alimento perene, comunhões perenes, e tudo que eu fiz na redenção lhe servirá mais, lhe servirá mais de remédio. Tudo que eu fiz na redenção lhe servirá, sim, de deleites, alegria e de felicidade, de beleza sempre crescente. Assim que o triunfo do Fiat Supremo dará
ao fruto completo do reino da redenção. Volume 22, trecho 1, 1º de junho de 1927. Jesus sabe fazer todos os milagres, exceto separar-se de sua vontade. Dor pela morte do padre de França, bem de quem põe em prática as verdades desconhecidas, como Jesus a faz ver aquela alma bendita e lhe fala dela. As privações do meu doce Jesus tornam-se mais longas. Sinto que não posso mais. Oh, se eu fosse dado a tomar o voo da minha pátria celestial, onde não há mais separação com Jesus, como seria de sair da dura escuridão, da dura e escura prisão do meu corpo. Jesus, como é que não queres ter piedade de mim, desta pobre prisioneira? Como você me deixou sem sequer vir me visitar muitas vezes na obscura prisão em que me encontro? Ó Jesus, sem ti, como se faz mais penosa, mais sombria, mais escura a prisão em que encontro, mais penosa, mais sombria, mais tremenda minha prisão, na qual tu me puseste, dizendo-me que estivesse nela por amor teu, para cumprir a tua vontade. Mas não me deixarias só, senão que me faria companhia. Mas e agora? Está tudo acabado. Não tenho teu sorriso que me alegra, não tenho tua palavra que me rompe meu longo silêncio, nem tua companhia que rompe a minha solidão. Estou sozinha, aprisionada e atada por ti nesta prisão. Além disso, me deixou Jesus, eu não esperava isso de ti. Me deixou. Jesus, eu não esperava isso de ti. Mas enquanto desafogava a minha intensa dor, saiu de dentro de mim e me abraçando para me sustentar, porque não tinha mais força, me disse: minha filha, ânimo, não te deixo, mas tu deves saber que teu Jesus sabe fazer o que pode fazer sabe fazer e pode fazer todos os milagres. Salvo o milagre de me separar de minha vontade. Se em ti está meu divino querer, como posso te deixar? E se isso fosse um Jesus em vida? Pelo contrário, é a interminabilidade do meu fiat que me esconde. E tu, enquanto sentes a vida dele, não vês que o teu Jesus que está dentro dele? Então,
me sentia afligida, não só pelas privações do meu doce Jesus, mas porque também me tinha chegado a notícia inesperada da morte do reverendo padre de França. Estava a quem podia abrir minha pobre alma. Como me compreendia bem, era um santo ao qual me confiava e que tanto tinha compreendido todo o valor do que Jesus me tinha dito sobre a divina vontade. Tinha tanto interesse nisto que, com insistência, tinha levado todos os escritos para publicá-los. Então pensei para mim, depois que Jesus permitiu que levasse os escritos com grande sacrifício de minha parte, porque eu não queria, e só porque era um santo, eu tive que ceder, e agora Jesus o levou para o céu. Eu sentia-me torturado pela dor, mas fiat, 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 tudo termina aqui embaixo. Rompi em pranto, encomendando a Jesus aquela alma bendita que tanto tinha sofrido e agido por ele. Enquanto isso fazia, meu doce Jesus se moveu em meu interior e me disse: minha filha, coragem, tu deves saber que por tudo que aquela alma tão querida por mim tem feito, por todas as verdades que tem conhecido sobre minha divina vontade, tanta luz demais encerrou em sua alma, assim que cada conhecimento demais é uma luz maior que possui, e cada conhecimento põe na alma uma luz distinta, uma mais bela que a outra, com o germe da diferente felicidade que cada luz contém, porque tudo o que a alma pode chegar a conhecer de bem, com a vontade de o pôr em prática em si mesma, a alma fica na posse do bem, a alma fica na posse do bem que conhece, se não tem vontade de pôr em prática os conhecimentos que adquire. Acontece como quando alguém toca numa flor ou também se lava com a água fresquíssima no ato, sem tirar o perfume da flor, o refrigério da água fresca, mas como não possui a flor nem a fonte de água fresca, pouco a pouco se desvanecerá o perfume e o bem da frescura da alma, que se encontrará sem perfume, desvanecida. A frescura que tinha gozado. Assim são os conhecimentos. Se tem o bem de conhecê-los e não se põe em prática. E agora aquela alma tinha toda a vontade de pô-las em prática. Tanto que vendo o grande bem que ela sentia, queria fazê-los conhecer. Aos demais, publicá-los. Então, enquanto esteve na terra, o corpo, mais que a parede ocultava aquela luz, mais apenas a alma saiu da prisão de seu corpo,
encontrou-se investida na luz que possuía, e os tantos germes de felicidade que possuía efeito dos conhecimentos da minha divindade, divina vontade, desenvolvendo-se estes, começou a sentir o início da vida das verdadeiras bem-aventuranças. E mergulhando na eterna luz do seu Criador, encontrou-se na pátria celestial, onde continuaria sua missão, sob a minha vontade, assistindo ele a tudo do céu. Se tu soubesses a grande diferença que há de glória, de beleza, de felicidade entre quem morrendo leva consigo da terra a luz com os germes de tantas felicidades e entre quem a recebe só do seu Criador. Há tal distância que é maior que a distância entre o céu e a terra. Oh, se os mortais soubessem o grande bem que adquirem ao conhecer um verdadeiro bem, uma verdade, e fazer dele sangue próprio para incorporá-la na própria vida, fariam competições, esqueceriam tudo por conhecer uma verdade e deixaria a vida para pô-la em prática. Então, enquanto Jesus dizia isto, vi diante de mim uma alma bendita do Pai, junto à minha cama, investida de luz, suspensa sobre a terra, que se olhava fixamente sem me dizer uma palavra, que me olhava fixamente sem me dizer uma palavra. Também eu me sentia muda diante dele, e Jesus continuou: veja-o como está transformado, minha vida é luz. Transbordou aquela alma em luz, é bela, deu-lhe todas estas as tintas mais perfeitas e beleza. É santa, ficou santificada. Minha vontade possui todas as ciências, e a alma ficou investida de ciência divina. Não há nada que minha vontade não lhe tenha dado. Oh, se todos entendessem o que significa vontade divina, poria tudo à parte, não se esforçariam por não fazer nada mais, e todo o empenho estaria em fazer só a minha vontade. Depois disto, Luísa pensava: mas por que Jesus bendito não compreendeu para fazer o milagre do padre de França? E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, a rainha do céu na redenção não fez nenhum milagre, porque suas condições não lhes permitiam dar a vida aos mortos e saúde aos enfermos, porque sendo sua vontade, ela era a de Deus mesmo. O que ela queria, ela fazia seu Deus. Queria e fazia ela. Não tinha outra vontade para pedir a Deus milagres e cura, porque a sua vontade humana não lhes deu jamais vida.
E para pedir milagres, esta vontade devia velar. Esta vontade divina devia valer da sua, o que não quis fazer, porque teria sido descer a ordem humana. Mas a soberana rainha não quis jamais dar um passo fora da ordem. Da ordem divina. Porque sendo a sua vontade era de Deus mesmo, o que ela queria fazia seu Deus. E jamais, porque a sua humana vontade não lhe deu jamais vida. Que linda! E para pedir milagres, e esta vontade divina devia valer-se da sua, o que não quis fazer, porque teria sido descer da ordem humana. Mas a soberana rainha não quis jamais dar um passo fora da ordem divina. E quem está nele, quem está em Jesus, deve querer fazer o que faz seu Criador. O mais perfeito, o mais santo, ainda para as criaturas, o que queria fazia. A soberana rainha não quis jamais dar um passo fora da ordem divina. E quem está nele deve querer fazer o que faz seu Criador. Muito mais, pois, com a vida e luz dessa divina vontade, via que era o melhor. Ela viu que era o melhor, mais perfeito, mais santo ainda para as criaturas, o que queria e fazia ao seu Criador. Portanto, como poderia descer da altura da ordem divina? E por isso faz só o grande milagre que encontrava todos os milagres. Redenção, querida pela mesma vontade de que era animada, que levou ao bem universal, a quem quer que deseje, a grande Mãe Celestial. Enquanto em vida não fez nenhum milagre aparente, nem curas, então, a grande Mãe Celestial, enquanto em vida não fez nenhum milagre aparente, nem curas, nem ressuscitou os mortos, fazia e faz milagres em todos os momentos, todas as horas, todos os dias, porque conforme as almas se dispõem, porque que as almas se dispõem, conforme as almas que se dispõem a se
a converter, arrependem, dando ela mesma as disposições para... Conforme as almas se dispõem, se arrependem, dando ela mesma as disposições para o arrependimento, vai a Jesus, o fruto do teu seio, e tudo dá, cada um como confirmação do seu grande milagre que Deus quis que fizesse essa celestial criatura. Os milagres que o próprio Deus quer que faça. Sem mistura de vontade. Os milagres que o próprio Deus quer que faça, sem mistura da vontade humana, são os milagres duradouros, porque partem da fonte divina. Ele quer os milagres duradouros partindo da fonte divina, que jamais se esgota, e basta querê-los para recebê-los. Agora, suas condições se dão a mão para inigualável, a mão com a inigualável Rainha do Céu, devendo você formar o reino do Fiat Supremo, não deves querer senão que quer e faz a minha vontade. Tem que fazer somente a minha vontade, disse Jesus. Nem tua deve ter vida. Nem tua, não deve ser nem tua, e nem deve ter vida mesmo, que te pareça a fazer um bem, para não ter nem tua nem vida, que se pareça fazer um bem às criaturas, assim como as minhas, assim como minha mamãe não quis fazer outros milagres, senão aquele de dar a Jesus às criaturas. O milagre que ela fez é de entregar Jesus às criaturas, para dar às criaturas. Ele deu Jesus para as criaturas. Assim você, o milagre que quer na minha divina vontade, que você faça, a minha vontade que você faça, dar a minha vontade às criaturas, trazê-las conhecer, fazê-las conhecer, para fazê-las reinar, fazê-las conhecer a vontade para fazê-la reinar. Com este milagre farás mais que tudo, porque porás a salvo a salvação, a santidade, a nobreza das criaturas, desterrará também males. A nobreza das criaturas desterrará também os males corporais delas, causado porque não reina na divina vontade. Não é só isso, porás a salvo uma vontade divina, porás a salvo uma vontade divina entre as criaturas.
lhe restituirá a glória, a honra, a ingratidão, tudo. Porás a salvo uma vontade divina entre as criaturas e lhe restituirá toda a honra, glória, ingratidão humana que lhe tirou. Por isso, não permiti que ele fizesse um milagre de cura, que ele fez grande milagre de fazê-lo conhecer a minha vontade. Partiu da terra com a posse dela e agora goza o oceano de luz da minha vontade. Isto é, mais que tudo,